Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um Leia a Bíblia, onde nós estamos lendo a palavra do Senhor e nós estamos no capítulo de Lucas 8. Lembre-se de orar, de pegar a sua Bíblia para fazer a meditação e clame que o Espírito Santo fale conosco, que ele se revele através da sua palavra. Vamos lá, estamos no capítulo 8. Pouco tempo depois do que aconteceu no 7, no anterior, Jesus começou a percorrer cidades e povoados vizinhos. Então ele estava numa localidade, aqui no caso ele estava na casa de Simeão, se eu não me engano, vamos achar aqui. Isso, e aqui vai falar, em algum lugar vai dizer onde ele está, tá? É importante a gente saber que o texto anterior vai nos dizer aonde Jesus estava, né? E isso vai fazer com que a gente entenda, tá? Aqui eu não tô achando, olhando assim de primeira, tem que parar para avaliar, tá? Mas essas coisas são importantes para a gente entender, tá? Então, para a gente saber onde Jesus está, onde Jesus está agora, a gente vai ter que entender onde ele estava antes, porque ele estava o quê? Ele estava na vizinhança. Beleza? E aí ele estava fazendo o quê? Anunciando boas novas a respeito do reino de Deus. E ia com ele os 12. 12 o quê? Apóstolos, porque tem os discípulos e tem os 12 apóstolos. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios, Joana, que é a esposa de Cusa, que é administrador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que contribuíram com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Certo dia, grande multidão, vinda de várias cidades, juntou para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves do céu vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e as sufocaram os brotos. Sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita de 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Vou fazer abrir um parênteses aqui bem interessante. Quantas pessoas às vezes a gente conhece que você fala, elas não enxergam, elas não conseguem ouvir, elas não conseguem entender. Então, a gente precisa entender o que está escrito aqui no final. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ouça com atenção, tá? E aí ele vai dizer: este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus, por isso ouçam, né? A semente é a palavra de Deus. As sementes, a palavra de Deus que caiu à beira do caminho, representa os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Eu vou repetir. As sementes que caíram à beira do caminho representam aqueles que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impedem de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não tem raiz profunda, creem apenas por um tempo
e depois desanimam. Quando? Quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, pelas riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. O que sufoca elas? As preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E as que caíram em solo fértil representam os que com o coração bom e receptivo ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Qual é a diferença? Com o coração bom e receptivo. Ouvem a mensagem e aceitam. Aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. E aí ele vai continuar dizendo assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Eu acendi uma lanterna ou uma lâmpada para iluminar o quarto, mas ao invés de eu deixar lá em cima iluminando, eu vou esconder ela. Faz sentido isso? Não, não faz, tá? Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde a sua luz pode ser vista pelos os que entram na casa. Ou, no nosso caso, a gente agora coloca ela no teto, bem no centro, né? Da mesma forma, tudo o que está escondido será revelado, e tudo o que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. Certo? Então, não faz sentido esconder a lâmpada. Da mesma forma, nada vai ficar oculto. Ouçam com atenção, pois o que tem mais lhe será dado, mas o que não tem, até aquilo que ele acha que tem, vai ser tomado. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem vê-lo. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Quem é a família de Deus? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Se eu for todo domingo na igreja, se eu ouvir a palavra de Deus aqui nos vídeos, em qualquer outro lugar, constantemente, pôr no carro de manhã, de tarde, de noite, e eu não praticar, resolve alguma coisa? Não. Não. Claro que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas você vai ter que praticar isso. Não é apenas ouvir num ato físico, mas é ouvir também com a alma e com o espírito e colocar isso em prática, tá? E aí a gente continua. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim que entraram num barco e partiram. Entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a encher-se de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena até os ventos e o mar lhe obedecem.
Eu quero pontuar algo rapidamente aqui com você. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram no barco e partiram. De repente aconteceu alguma coisa. Eles acordaram e falaram: mestre, nós vamos morrer. Deus acalma tudo e pergunta: aonde está a sua fé? Eu queria ressaltar o que Jesus disse. Vamos para o outro lado. Há uma afirmação que Jesus deixou clara. Vamos para o outro lado. Vocês estão com Jesus. E a gente está com medo, está duvidando. Onde está, de fato, a nossa fé? Porque fé é a certeza e a convicção de fatos que não se veem. Mas não quer dizer que é algo incerto, é uma certeza. Jesus disse: vamos para o outro lado. Mas quando as circunstâncias vieram contra, eles vão dizer: nós vamos morrer. E a minha pergunta para você hoje é: aonde está a sua fé? Na palavra de Jesus ou nas circunstâncias? Vou continuar. Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem que lhe ordena, até os ventos do mar lhe obedecem? Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes sob o controle do demônio e corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem, e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram. Eu vou repetir: os demônios, eles suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram que o homem havia sido liberto dos demônios, estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram acontecimento contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. O homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Eu tinha lido certo. Algo importante só que eu vou ressaltar aqui, tá? Jesus, ele domina sobre todas as coisas, tá? Não pense que nós estamos
numa guerra onde Jesus está lutando todo o tempo contra o diabo e em algum momento essa guerra vai acabar. Não. O diabo está sob o domínio de Deus. Ele não fugiu do controle. Deus ainda está no controle. É claro que existem permissões. Deus é um Deus de regras. Nossa luta é contra principados e potestades. Mas Deus, ele já é vencedor. Não existe a possibilidade nem de nada. Então a gente precisa entender isso no nosso coração, para a gente entender a grandeza de Deus e para a gente entender o propósito do Evangelho. Porque às vezes a gente acha que o Evangelho de Deus é um filme de super-herói, do bem contra o mal, e que em algum momento essa guerra vai acabar porque o bem venceu, na possibilidade de perder, como o filme da Marvel. E não é. Jesus já é vencedor, Deus já é vencedor. Não existe nenhuma possibilidade. Quem está podendo perder aqui somos nós, se nós não entendermos a verdade do Evangelho, se nós não tivermos um relacionamento com Deus, se a gente não ouvir as palavras dele e obedecer, porque ele deu a forma de ser vitorioso, ele nos deu o como a gente alcança isso, e a gente muitas vezes não está fazendo. Mas é importante a gente entender isso na plenitude do Evangelho. Deus tem salvação para nós, tá? Mas em nenhum momento Deus corre o risco de perder nada. Deus nunca perdeu o controle de nada. E a gente precisa entender a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mesmo que a gente não entenda completamente agora, a gente precisa aos poucos ir lendo os textos e ir internalizando essas informações em nós, tá bom? E aí, do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Estéquicos, voltamos. Do outro lado, a multidão recebeu Jesus com alegria, pois estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher, no meio do povo, sofria há 12 anos de hemorragia sem encontrar cura. Vou repetir. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou. Uma mulher, no meio do povo, sofria há 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e no mesmo instante a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Pausas. Jesus, ele estava cercado pela multidão. Pedro afirma que toda a multidão o aperta. Mas Jesus diz algo aqui impressionante. No meio da multidão, no meio de todas as pessoas, no meio de qualquer circunstância, não importa o que está acontecendo. Jesus, ele para e ele diz, alguém tocou em mim. 47. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curado de imediato. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Então, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém os acompanhasse, exceto Pedro,
João e Tiago, o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus tomou-a pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Aleluia. Um texto bem grande, com várias nuances e várias coisas, mas eu quero que você pare e vá anotando tudo que Jesus está fazendo, tudo que ele está se revelando em cada detalhe. Jesus está curando o endemoniado, Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue através do toque que aquela mulher faz nele, e ela, com medo ali por toda a sua circunstância, ela é chamada de filha. Ela tem essa questão toda ali de ter 12 anos de hemorragia com uma jovem de 12 anos. Então, a mesma idade que a menina tinha, é a mesma idade que a mulher sofria de uma doença. A mulher está ali, a mulher toca em Jesus, a mulher se explica, Jesus vai e diz: Jairo, ela não morreu, ela só dorme, creia. E a menina é curada. Perdão. Há vários contextos aqui para serem analisados e examinados, mas peça para que o Espírito Santo fale com você em cada um deles. O vídeo é grande, é uma leitura bem grande, mas você pode dividir ela em partes e ir reouvindo. Mas eu quero incentivar você a ler cada um desses textos e a ler a palavra de Deus cada dia mais e mais. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, gerando cura, seja de demônios, doenças ou até mesmo da morte. Deus te abençoe. Até a próxima.